Então vamos lá? Bom, a China revidou, né? A gente já esperava que ia existir uma retaliação por parte do governo chinês às tarifas do Donald Trump, mas a China revidou de maneira muito mais complexa do que a gente imaginava. Então agora, né, o Ministério das Finanças da China emitiu nessa quarta-feira de manhã, 9 horas da manhã, agora horário de Brasília aqui, uma decisão da Comissão Tarifária do Conselho de Estado chinês, que eleva, né, a tarifa para produtos importados dos Estados Unidos de 34% para 84%. Então, é uma tarifa gigantesca, né? E eles falaram com base nos princípios básicos do direito internacional. Para vocês terem uma ideia, né, a Apple, por exemplo, é uma das empresas afetadas por esse fator aqui. Para ela ter o mesmo lucro que ela está tendo hoje, né, com a fabricação na China e levar o produto para os Estados Unidos, da mesma maneira com as tarifas do Trump agora, a Apple teria que vender o iPhone quase pelo dobro do preço para chegar na mesma margem de lucro. Ou seja, a Apple não vai lucrar praticamente. Ela vai ter uma redução nas margens dela severamente e muito provavelmente ela fecha no prejuízo se ela não reajustar o preço dos produtos. Isso é só uma das empresas impactadas, só estou dando um exemplo do quanto isso aqui complica. E o maior mercado da Apple, pode ver qual é? O mercado da China. Então é lá que ela vende a maior parte dos aparelhos dela. Isso aqui prejudica a Apple frontalmente. Acho que a maior parte das pessoas não tá levando a sério essas tarifas ainda. Todo mundo falando, eles vão tretar, mas vão chegar num equilíbrio em algum momento, né? Essa medida vai entrar em vigor a partir da meia-noite e 1. Eu gosto que o governo chinês é bem preciso, né? Meia-noite e 1 do dia 10 de abril de 2025. A China insta os Estados Unidos a corrigirem imediatamente suas práticas equivocadas, a cancelarem todas as medidas tarifárias unilaterais contra a China e a resolverem adequadamente as diferenças por meio de um diálogo igualitário baseado no respeito mútuo. Então tá falando assim, ou você senta para conversar, ou então a gente vai agressivar também. Então vocês vão agressivar daí, a gente vai agressivar daqui. Mas eu acho que a gente deveria conversar. A China aqui teve uma posição um pouco mais madura, talvez, né, do que o Donald Trump. Eu sei que os fãs do Donald Trump aqui vão ficar incomodados, mas vamos combinar que um ser avisado pela televisão, né, que você vai ser taxado, e o outro país está falando, vamos sentar, vamos dialogar a respeito desse tema, vamos conversar, é uma ideia diferente. O Ministério Chinês classifica esse aumento de tarifas adicionais para os americanos contra o país como um erro em cima do outro, eles descrevem, e alega que a medida infringe gravemente os direitos e interesses legítimos da potência asiática, além de prejudicar o sistema comercial multilateral baseado em regras e impactar seriamente a estabilidade da ordem econômica global. Então é essa a frase deles. É um exemplo típico de unilateralismo, protecionismo e intimidação econômica. Fecha aspas aí. A medida de Pequim, né, veio aí logo depois dos Estados Unidos aplicarem a tarifa adicional de 50% a importações de produtos chineses, elevando o total para 104%. Incríveis 104% de tarifa. O governo Trump anunciou aí uma nova política tarifária abrangente na semana passada e alertou outros países para não retalharem. Então ele tá falando, eu vou subir o imposto se vocês não me retalhem. Vai adiantar nada, tá? Eu sinto muito, mas todo país, a maioria, fora o México, que tem 79%, né, das exportações dependentes, importações também dependentes do comércio dos Estados Unidos, e aí falou, vamos conversar, né? O Canadá, esses países muito próximos, que tem uma negociação muito ampla com os Estados Unidos, eles não fizeram nada. E o Brasil também não, porque só tá beneficiando a gente, né? Tá deixando nossas commodities mais valiosas no mundo. Algumas nações, incluindo o Japão, parecem dispostas a negociar tarifas, mas a China adota uma postura mais dura. O mais estranho disso aqui, cara, é que lá na China começou a rolar uns memes muito engraçados, mostrando um monte de gente gordo trabalhando nas fábricas. Estão fazendo meme com os americanos voltando para as fábricas. Olha que loucura. Então, ainda nessa quarta, a China disse à Organização Mundial do Comércio, né, que é a OMS, que a decisão dos Estados Unidos de impor tarifas recíprocas a Pequim ameaça desestabilizar ainda mais o comércio global em um momento de crise. A situação se agravou perigosamente. Como um dos membros afetados, a China expressa séria preocupação e firme oposição a esse movimento imprudente. A China chama de imprudente. A China, então, fez essa declaração para Reuters. Mas, assim, a análise é que o Xi Jinping, ele não vai ceder para o Donald Trump, diferente do que todos os países ali que dependem mais fizeram. E agora vamos ver o novo movimento do Trump. Provavelmente, quando você estiver assistindo esse vídeo, já saiu esse novo movimento do Trump. Independente do que o Trump fizer ou não, o que a gente conversou aqui lá atrás, ele começa cada vez mais a se tornar realidade, né? Há quanto tempo eu venho falando aqui sobre a possibilidade de investir na China, sobre a possibilidade de abrir esse leque dos investimentos para que você proteja o seu patrimônio? Eu venho falando há muito tempo. O que é o interessante da gente fazer agora? Vou falar para você. Algumas empresas, né? Se a gente vai olhar para o cenário americano, você pode olhar para Caterpillar, você pode olhar para 3M, você pode olhar para as empresas de energia dos Estados Unidos, você pode olhar para o próprio varejo econômico dos Estados Unidos. Essas empresas, nesse momento agora, né? Elas devem atrair mais capital. Só que quando a gente fala de lucrar nessa guerra comercial, seguinte, a China e os Estados Unidos estão em conflito, correto? Correto. Para onde a indústria vai correr? Tem gente que acredita que ela vai voltar para os Estados Unidos. Não é bem verdade, né?
A gente tem países como o Vietnã, a gente tem países como a Índia, que são países mais focados nesses mercados e que pode acabar fazendo mais sentido. Então, quando você olha agora, os grandes vencedores são aqueles que estão fora. O que que eu recomendo que você faça nesse momento? Existe a exposição à economia global, você poderia ir para um VT da vida, só que o VT está muito exposto nos Estados Unidos. Então, eu acho que quem não investe na China ainda vai ter que aproveitar essa janela. Ah, Raul, comunismo, ok, cara, se não quiser investir, eu já conversei sobre isso lá atrás, né? Cada um entende a própria ética, etc. Agora, falando de dinheiro, a gente pode ir procurar aqui, você pode investir num ETF chinês, via Estados Unidos mesmo, tá? Os Estados Unidos continuam ofertando ETF chinês normalmente. Pega a sua corretora internacional, você não vai encontrar isso na sua corretora nacional, tá? Abre aí, você vai encontrar aqui, por exemplo, algumas hipóteses, tá? Vou mostrar aqui para vocês alguns ETFs muito interessantes e muito atrativos para esse momento de conflito. Então, vamos lá, tô aqui na plataforma da UVP Capital. Beleza, clicar aqui na minha conta. Então, se a gente vem aqui na conta internacional, o que você consegue fazer nesse momento? Você vem aqui, olha que legal. Então, vamos buscar alguns produtos aqui. O MCHI, por exemplo, ó, ETF chinês. Esse ETF é extremamente interessante, tá? Ele tem sofrido, obviamente, né, as consequências aqui dele. Paga um dividend yield, tem uma coisa. Você pode ter mais informações sobre esse ETF aqui no iShares, né? Consegue dar uma lida aqui nesse ETF chinês. Olha que interessante. Então, lá pela própria plataforma de investimento, normalmente você vai conseguir, tá? Ele vai mostrar para você o que tem aqui dentro. Então, você tem a Tencent Holdings, né? Você tem o Alibaba, Meituan, Xiaomi, a China Construction Bank. Então, você tem uma posição em China que eu acho extremamente interessante a partir desse ETF. Raul, por que esse ETF é interessante? Você está se expondo à economia chinesa de modo geral. Não interessa para você quem vai vencer a guerra ali, né? Se a gente for aqui, então, nesse ETF, ele é muito legal, né? Ele tem aqui mais de 600 posições, incluindo empresas listadas na Bolsa de Hong Kong, nos Estados Unidos até, tem empresas chinesas listadas nos Estados Unidos e na China continental. Então, por Raul, quero começar minha exposição em China. Lembrando, China é um país mais arriscado, esse ETF não evolui igual aos outros. Por quê? Porque hoje em dia o mercado ainda tem muito medo da China e tal. Então, você também tem outra alternativa aqui, se você for talvez um pouquinho mais conservador ainda, né? A taxa de administração disso aqui é 0,59, ETFs muito baratos. Você tem aqui um ETF mais diversificado ainda. Aqui a gente já tem uma posição muito ampla. A gente está falando aqui de 900 ações, né? É como se fosse o S&P China aqui, né? Então é um ETF também que você pode começar a estudar, pode dar uma olhada para se expor aqui e ganhar esse dinheiro aí. Se você quiser ir só para o mercado local, imaginando que o mercado local vai se beneficiar desse fechamento, por exemplo, o fato de não vender, de não conseguir exportar, pode aquecer o mercado, você consegue ir para um ETF muito mais local e muito mais fechado na China. Presta atenção nisso, tá? Para você não fazer besteira lá. Então aqui no ASHR, o que é a diferença dele para esses outros ETFs? Os outros ETFs que eu falei, todos eles estão expostos em partes a empresas chinesas por meio do mercado americano. Quando você pega aqui, ele tem 300 empresas na China, né? Só Ásia, só que ele faz a alocação direto na China. Então ele não passa pelos Estados Unidos. Ele não tem essa triangulação, apesar do ETF estar sendo ofertado nos Estados Unidos, ele não tem essa triangulação, então é investimento direto. Se você acredita, né, que pode agravar a situação e etc, pode ser uma boa tese para você investir diretamente nesse ETF. Então aqui, cara, qualquer um desses ETFs aqui, ele tá te dando uma cobertura legal sobre a China. Não recomendo que você aumente sua exposição demais. Coloca ali como uma proteção. Se a China vencer, né, esse multiplicador vai ser muito mais eficiente, né? E se os Estados Unidos vencer, você vai ter perdido pouco ali, porque você fez uma alocação menor ali. Hoje em dia o mercado chinês é minúsculo comparado ao mercado americano, né? Pelo menos no comércio não, mas pelo menos nos investimentos sim. Agora, você tem alguns ETFs americanos voltados à indústria, são ETFs que caminham muito de lado há muito tempo, né? Você pode ir, por exemplo, o XLI, né, que é o setor industrial. Então, ele tem algumas posições muito interessantes aqui, a General Electric, a Union Pacific. Então, você consegue encontrar aqui boas posições, um ETF extremamente interessante. Tá sofrendo, lembrando sempre disso, todos esses ETFs que eu tô mostrando, obviamente, se o mercado tá extremamente complicado, se tá tendo guerra comercial, se tá tendo atrito, você consegue ver aqui que todos eles pernada para baixo, pernada para baixo, pernada para baixo. Mas é uma tese que, Raul, eu acho que a indústria vai se beneficiar, acho que o Donald Trump vai estar certo e tal. Você consegue montar essa tese aqui muito bem, né? Você tem um Vanguard Industrial, né? Também um outro ETF chamado VIS, muito interessante também. Você vai ter aqui só empresas muito boas, tá? Muito qualificadas, muito interessantes e também uma exposição meio geral, assim, meio geralzona da indústria. Quando você vai olhar aqui a composição do portfólio, por que pode ser interessante? Você tem 20% desse ETF voltado à indústria aeroespacial e defesa. Então, aqui também tem uma pegadinha aqui que é que você está se expor à guerra também, né? Então, é talvez um caminho. Raul, mas a gente não pode se expor à guerra, é preocupante, sabe o que, cara? No fim das contas, né, dinheiro e canja de galinha você toma sempre, não faz mal para ninguém, né? Se vai ter conflito ou não no mundo, é melhor estar com o bolso cheio. Então, não tô aqui fazendo julgamento moral de absolutamente nada. E aí você tem uma outra posição aqui, é um ETF bem menorzinho, muito menos popular, né? É muito mais fora do mercado, que é o US Industrial Shares, tá? Então, você
quando você confere a carteira dele aqui, ele é mais caro um pouquinho, 0,40, né? Uma taxa um pouquinho mais alta. Ele tem 191 posições. Ele também tá com a queda no ano de 13%, assim como todo o mercado americano, mas ele tá num momento muito interessante, assim. E quando você olha o que tem dentro, cara, Visa, Mastercard, né? GE Aerospace, você tem a Century, você tem a Caterpillar, então a Union Pacific também, a Honeywell. Então tem uma repetição de algumas indústrias aqui, mas tem posições muito interessantes aqui que acabam sendo atrativas para quem quer começar a se expor também. Tô dando um overview geral, tá? Para você passar aqui. Raul, cara, não tô nessa de querer me expor às duas maiores economias. Acho que os dois vão se ferrar, na verdade, né? Acho que vai apresentar uma janela mais profunda lá na frente. Como é que eu posso tangenciar a crise lucrando sem necessariamente me expor a esse caminho? Índia. Tá? Se tem alguém que tá assim, briguem desgraçados, briguem, é a Índia nesse momento. A Índia tá passando por um processo de industrialização acelerado. A Índia ainda tem um crescimento populacional gigantesco, é um dos únicos países do mundo que ainda tá, né, em crescimento populacional. A China já deu uma baixada, os Estados Unidos já deu uma baixada, o Brasil já deu uma baixada, só o continente africano e a Índia. Só que a Índia, ela tá num momento assim que ela é a nova China, né? Estão dizendo isso. Até a China tem preocupação com a Índia, porque ela tem crescido ferozmente. E aí, cara, mesma coisa, mercados incipientes. Tudo isso aqui é mercado incipiente. Não adianta você pensar que você vai colocar dinheiro aqui e vai dormir tranquilo. Isso aqui você coloca uma posição pequena para você começar a rolar. 0,65%, né? O INDA aqui, que é um ETF interessante da Índia também. Quando você vai olhar o portfólio, você não vai conhecer muitas dessas empresas, né? Você vai ter empresas do setor farmacêutico, a Índia é forte, etc. Mas você tem empresas muito locais. A única empresa que talvez vocês conheçam aqui seja a Mahindra. Tá? A Mahindra vai ser uma empresa que você vai conhecer. Então você vai ter aqui o Banco da Índia, você vai ter, cara, muitas posições específicas aqui, por isso que eu falo que é melhor nesses países você se expor geralzão, porque você não vai entender o que tá rolando. Bom material, tá? Índia muito legal nesse momento. Cara, Raul, quero empresas com base no lucro ali, né? Empresas mais lucrativas da Índia, não quero exposição global, quero aquilo que tá dando lucro. Tem também. Você pode ir no EPI, né? Empresas indianas mais com base em lucro. Você tem empresas aqui muito interessantes e esse aqui diferente do outro. Não adianta você abrir as empresas, você vai continuar não conhecendo, mas ele tem uma exposição mais focada nas empresas mais lucrativas da Índia ali, né? Agora, quero uma coisa mais concentrada, só empresas gigantes da Índia, não quero essa coisa tão pulverizada. Daí, beleza, você vai ter o último ETF aqui, muito legal também, que você consegue ver, né? Que é o Indy, tá? Então você vai ter só 50 maiores empresas, muito mais concentrado. A porrada que bate, tá? Quando ele oscila mesmo, cobra caro, 0,89% de taxa, tá? Só que realmente aqui só tá o bruto do bruto do bruto, né? Dinheiro, finança, energia, né? Só coisa muito estratégica aqui. Então, beleza. O que eu acho? Eu já tenho exposição em China há algum tempo, já tenho, comecei a falar aqui pra vocês, eu tenho um vídeo do dia, faz 3 anos que eu montei minha primeira posição em China, né? Quando eu comecei a achar que realmente a China poderia levar a melhor ali. Sempre tive muito medo, continuo tendo. Acho uma exposição extremamente complicada, mas hoje é um percentual interessante da minha carteira, chega a pontuar ali em percentuais. Me posicionei em Índia. Acabei de me posicionar também em Índia aqui. Tô tangenciando mercados ali mais do lado. Tô olhando muito pro México também. Quero mostrar para vocês alguns números de México. Por quê? Porque eu acho que a gente tá no momento, cara, estratégico. Então, a gente tá sendo muito estratégico. Olha só isso aqui. Não vou falar para vocês o que é isso aqui, né? Porque vai dar spoiler para vocês. Isso aqui eu tô oferecendo até o final do ano. Eu vou começar a oferecer isso aqui pros meus clientes maiores, tá? Mas se liga nisso aqui, tá? Quando você vai comparar aqui, isso aqui é o mercado mexicano. Olha que doideira. Esse fundo, desde que ele existe, lá em 17, ele rendeu dolarizado 124%, né? Comparando com o índice de referência do México, é 12%, que foi o Maxbow, né? E o IRT cresceu 41%. Dolarizado já dolarizado, não em moeda mexicana. Então, assim, quando você vai comparar, nos últimos 5 anos, esse fundo performou 98,46%, né? Dolarizado, cara. É uma delícia. Se você vier na série histórica dele, né? São fundo fechado hoje em dia, tá, gente? Isso aqui não é oferecido no mercado, você não consegue acessar ele hoje em dia ainda. Então, quando você vai olhar aqui, ó, YTD, né, você consegue observar o tamanho do crescimento do mercado mexicano ali nesses anos. É claro que a tarifa agora vai impactar. Então, o que eu tô esperando? Uma janela de oportunidade onde isso aqui cracha, lenha, e a gente compra México. O que eu tô tentando fazer é, cara, quanto mais a gente diversifica o portfólio, mais próximo a gente tende do fundo norueguês, né? E o fundo norueguês, ele aposta em capitalismo, não importa onde. Então, ele compra Petrobras, compra México, compra sei lá o quê. Eu acho que o único jeito da gente ganhar num caminho igual a gente tá entrando agora, nesse cenário igual a gente tá entrando agora, é dar uma de fundo norueguês. Eu acho que quem não tá com estratégia global, não, eu tô com um monte de ETF americano que é estratégia global. Isso não é estratégia global. Estratégia global é estratégia global de fato. Ir ali, pegar ETFs diferentes, né? Eu tenho 60% do patrimônio em VT. Cara, você tá 70% exposto nos Estados Unidos. Mas é a maior economia. Eu expus globalmente. Não significa que vai dar o mesmo retorno. Você percebe aqui, por exemplo, o mercado mexicano não tem Big Tech.
isso aqui é indústria real. E a gente começa a perceber que tá muito interessante, né? Da onde você tirou isso? Ó, eu conversei com o embaixador do México agora, né? Pra gente tentar estruturar uma possibilidade de um fundo com eles ali. Tô tentando estruturar e fazer investimentos direto lá, né? Sem tangenciar. Então a gente consegue ver que eles têm uma indústria muito grande. Muito maior, né? O México é uma indústria muito maior que a indústria brasileira. Estão vendendo muito carro, etc. Essa taxação vai impactar eles, mas eles ficaram na boinha, né? Não fizeram. E aí a gente fez uma reunião aqui. Esse aqui é o slide aqui, só para vocês verem. Oportunidades de investimento no México, né? Fui lá trocar ideia com a embaixada. Esse relatório aqui eu vou expor ele depois para os alunos da UVP. Então, se é meu aluno, a gente vai conversar um pouco sobre esse relatório e sobre esses fundos, né? Como que você pode acessar. Para quem não é aluno, ficou de fora, né? E a gente está buscando esse caminho. Eu já fiz, embaixada do Chipre, já trocamos ideia. Eu tô indo para todos esses caminhos. Vou fazer visita na Índia e na China. Não tive tempo, era para ter feito agora a visita, né? No fim do ano passado, mas tive o evento, não consegui ir. Mas a gente mandou lá, o Carlos, né? Foi lá pra gente. Então, a gente tá cada vez mais fazendo isso. Ele tá gravando com a gente também lá na plataforma. O Carlos foi cônsul já de países, um cara muito focado em relações internacionais. A gente tá buscando esse caminho, né? O que a UVP aposta é investir em ativos reais, independente de qualquer lugar do mundo. Se você quiser se tornar meu aluno, aqui eu já te ajudei, né? Pô, isso aqui foi de graça. Isso aqui que eu te ajudei, te mostrei os ETFs, etc. Isso aqui foi de graça, aqui é a tampinha da coisa. Se você quiser virar meu aluno e ter acesso às melhores oportunidades de investimento, ter acesso a esse tipo de investimento diretamente com o seu dinheiro, o que eu vou te recomendar? Abre aí, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário aqui, que assim, vai ser foda. Você vai conseguir ter acesso aos melhores investimentos do mercado, coisa exclusiva que só vai ser oferecido para você, que você não vai conseguir em outro lugar. Ah, tô na corretorinha lá, beleza. Ah, ele é bonitinho, o aplicativo é bonitinho. Pô, a gente tem o melhor aplicativo do mercado, estamos usando a plataforma do BTG Pactual. E além disso, cara, o Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina. O que eles têm de braço para os clientes gigantescos, o que o BTG oferece pro corporate, né, cara, de 100 milhões ali dentro, a gente tá oferecendo para cliente pequenininho. Então a gente tá vendo aqui, mostrando, pô, como é que você acessa, estamos negociando com eles, vamos criar um fundo que permite, né, fundo que hoje em dia só permite você entrar com 5 milhões de reais. A gente tá conseguindo permitir com 2 mil, R$ 1.000. Então, olha que loucura, né? Um nível muito diferente. Tem fundo que não, tem coisa que 40 mil. Então, cada vez mais a gente tá negociando até o fim desse ano, cara. A gente vai ter, assim, o melhor portfólio de produtos possíveis. Então, pode preencher aí. E sem contar que a gente está se encaminhando para virar uma plataforma totalmente skin the game, né? O que a gente quer fazer agora? Como a gente está oferecendo esses ativos, o cara fica pensando, ah, mas será que isso aqui vai ter rentabilidade, etc? Vocês vão ganhar o dinheiro de todo jeito, porque a gente é baseado em FII hoje em dia. A gente está estudando um modelo que vai começar a ser apresentado para os clientes. Não precisa chamar suporte, a gente vai oferecer para os clientes de modo geral. A gente quer mudar para um modelo de performance. Então, a gente sabe tanto que a gente está oferecendo investimentos foda, que a gente quer mudar para um modelo que a gente só ganha quando o cliente ganhar. Então, se o cliente tomar prejuízo, a gente também não ganha nada. E aí ele vai viver de filantropia aqui dentro. Raul, mas desse jeito vocês vão quebrar. Não, porque a nossa performance é foda. É isso que a gente percebeu, né? O mercado inteiro tem que cobrar ali em cima de administração e tal. A gente cobra também, acho legal, um modelo justo, ético, melhor que o modelo de assessoria, que eu te empurro o produto, mas a gente tá se encaminhando para cobrar por performance. Então a gente vai começar a cobrar só quando o cara ganhar dinheiro. Primeira empresa a adotar esse modelo em massa, a gente tá estudando como é que a gente vai fazer isso ainda, não tá em prática, mas está estudando. E quem tiver na UVP, cara, você vai estar sempre no melhor lugar, tenha certeza. A gente estuda tudo que acontece no mundo, a gente usa todos os contatos que só cara gigante consegue ter para poder transmitir isso para vocês. Pra você ter noção, cara, pra você tá lá na Embaixada do México, cara, o menor cara ali, dono de uma empresa de abate de suíno aqui, um frigorífico de suíno, o cara fatura 260 milhões por ano. Pra estar na reunião, pra sentar na mesa. A gente vai lá, consegue sentar na mesa representando vocês, que a gente representa bilhões, negocia sempre as melhores oportunidades. E a gente tá fazendo isso com vários países, a gente tá conseguindo fazer isso sempre, né? E cada vez mais a UVP se transforma nisso. Cara, estruturação de holding, estruturação de quem quer exportar para fora do país, tudo isso a gente tá começando a mexer aqui, tá? Então, cada vez mais a gente vai servir de suporte para empresários e com esse suporte a gente conseguir acessar os melhores investimentos e oferecer pro cliente pequenininho. Porque o cliente pequenininho somado, ele tem um volume de dinheiro gigante, né? Então, quando você olha assim, ah, cara, beleza, eu sozinho eu tenho 100 mil reais, ninguém te atende. Agora, somando 100 mil de outro, dá bilhão. Aí tem 1 bilhão, aí a gente vai lá e usa essa representação do bilhão que vocês deram pra gente aqui, confiaram na gente, a gente tá utilizando isso para negociar melhores taxas para vocês. Então, entra na UVP, aproveita. Lá atrás eu falei, pô, entra na plataforma, né? Aí fechou a plataforma, agora só fica quem tá dentro. Cada vez mais vai ficando mais restrito, porque o mercado não quer que isso seja oferecido para os clientes pequenininhos, né? O mercado tem que ter aquela coisa que ele oferece pro grandão. Cada vez mais o cara vai falar, não, quem tá dentro tudo bem, mas quem não tá não pode entrar mais. Que era assim, a nossa plataforma era aberta, qualquer um criava conta. Agora não cria mais, só cria aluno. E daqui a pouco não sabemos como vai ficar. Então aproveita a oportunidade, tô dando a dica aí para você, entra na UVP. Beleza? Entra aí que, cara, tamo indo bem, coisas mudando rápido. Agora deixa eu ver aqui se vocês fizeram alguma pergunta, né? Por que você não faz um podcast chamando os políticos candidatos? Seria ótimo. Cara, eu fico pensando que só vai atrair rage, né? Vocês gostam que a maioria das pessoas querem ver o político dele ser elogiado. Eu não sou muito esse cara. Raul, bom dia, meu querido. Sou aluno da UVP, queria uma opinião. Por que você não postou na comunidade? É isso que eu não entendo. Você comentar aqui é horrível, né? Porque eu poderia não ter visto sua pergunta. O que acha que devo manter a tranquilidade? Ou vendo minhas ações do Bradesco? Vi que um dos maiores investidores do mundo, o Howard Marks, vendeu todas as
as suas ações. Será que ele sabe de coisas que não sabe? Opa, lógico que ele sabe. O Howard Marks sabe de coisas que você não sabe. Agora, você quer vender suas ações porque você viu falar que o Howard Marks vendeu as ações dele, cara. Pô, Eduardo, você assistiu ao VP no mudo, só pode. Volta e assiste tudo de novo, cara. Você não entendeu nada. Juro pra você, cara. Você não entendeu nada. Assiste de novo. Fez sentido nenhum isso aí que você falou. Você aprendeu tudo certinho. Você não assistiu as aulas. Tenho certeza. Vou pegar seu acesso aqui, quer ver? Nem chegou no módulo 4, né, meu lindo? Começou agora. Não vai. Vai assistir as aulas, corno. Beijo. Tchau.